Boa noite, irmãos. É um privilégio muito bom estar com os irmãos. E hoje à noite nós vamos tentar fazer uma coisa. Eles pediram uma mensagem, mas também estamos tentando pensar sobre uma associação. E, embora eu acho que a justificativa no Novo Testamento para termos uma associação, vou tentar apresentar isso amanhã, mas a gente não tem uma associação assim claramente. Como você vai pregar uma mensagem sobre uma associação? Mas eu pensei que hoje à noite, já que nós estamos falando sobre uma associação de igrejas batistas, que eu falasse um pouco sobre o que é uma igreja batista. Nós somos batistas, nós queremos fazer, muito obrigado, queremos fazer uma associação de igrejas batistas. É isso que vai nos qualificar, vai nos ajudar a nos associar umas às outras igrejas. Deixe-me dizer uma coisa antes de orarmos, e eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 2, eventualmente vamos chegar lá. Mas nós vamos fazer um pouquinho de teologia e depois nós vamos fazer exegese, para vocês pegarem a coisa andando. Mas eu quero fazer uma distinção. Batista regular, batista independente, batista bíblico, são termos, rótulos que nós usamos. Esses grupos não são denominações. Eu sou editor e diretor da editora Batista Regular, e estava editando um livro escrito por um pastor batista regular, e nesse livro ele teve um capítulo dizendo que precisamos parar com denominacionalismo. E eu comecei a discutir com ele, e logo percebi que ele estava chamando de denominacionalismo a distinção entre igrejas batistas independentes, batistas regulares e batistas bíblicos. Eu falei, não, esses são associações ou formas diferentes de cooperação entre pessoas da denominação batista. Quando ele está falando contra denominacionalismo, eu pensei, então você acha que a gente não deve fazer uma diferença entre batistas e presbiterianos, anglicanos, metodistas, Assembleias de Deus? Esses grupos são denominações. Então nós pertencemos à denominação batista, bem diferente de qualquer outra denominação, como nós vamos ver. Mas nós não somos a associação de igrejas, e pode se chamar associação de igrejas batistas regulares, pode se chamar de associação de igrejas batistas independentes, pode ser associação de igrejas batistas conservadores, fundamentalistas, sei lá o que vocês querem colocar. Eu imagino que esse modelo de associação vem dos batistas regulares e, portanto, esse será o nome. Eu não estou querendo criar confusão, mas o que eu quero destacar é que somos uma associação de igrejas batistas, e o nome regular entra no meio porque quando a Associação de Igrejas Batistas Regulares foi fundada, estabelecida em 1932, eles estavam lidando com batistas irregulares, batistas que tinham o nome de batista, mas que rejeitavam as doutrinas dos batistas. E eles teve um pastor famoso no início que cunhou o nome, que disse: o que é que uma igreja antiga, do antigo modo batista regular, crê? E ele foi defendendo todas as doutrinas dos batistas e as doutrinas fundamentais da Escritura. Aí eles pegaram esse nome e trouxeram para o Brasil. Aí alguém me pergunta: você é um batista assim fervoroso? Não, eu sou regular. Não é isso não. É que eu não sou irregular, eu sou batista, tradicionalmente batista. Eu creio e pratico o que os batistas praticaram desde os seus primórdios, no século XVI e XVII.
Bem, antes de entrarmos no que é uma igreja batista, vamos ir a Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa oportunidade de esclarecer as nossas mentes, nos colocar em nossos pensamentos na tradição de muitos heróis da fé que nos precederam por séculos, que defenderam essas doutrinas da Tua Palavra, muitas vezes com a própria vida. E hoje nós estamos na corrente desses homens de fé, tentando simplesmente obedecer a Tua Palavra, e que nós queremos ver isso hoje à noite. E nos organizar como igrejas batistas independentes, mas que cooperam juntos, para que possamos ver a obra do Senhor progredindo e desenvolvendo nesse cantinho do país do Brasil, para que nós possamos ver muitas almas vindo a Jesus Cristo, sendo estabelecidas e firmadas em todo o conselho da palavra de Deus, para trazer honra e glória ao Teu nome. E isso pedimos porque Te amamos. Amém. Eu quero começar, e aqui eu vou precisar desse negócio só no início, e mais tarde eu vou desligar, mas eu quero começar falando sobre 2 paradigmas de igreja. Eu tenho que dizer que o que eu vou apresentar aqui eu aprendi no seminário, tá? Então não é novidade. E esses paradigmas, um paradigma é uma palavra que muita gente está usando, mas paradigma é 2 modelos, 2 formas de se organizar igrejas. Então, nós temos o que eu vou chamar o paradigma da igreja estatal, ou poderia ser chamado de igreja estadual, igreja-estado. E o outro paradigma, e nós vamos ver lado a lado, seria a igreja livre. Eu estava lendo um livro que escrito por um presbiteriano, um livro que eu gosto muito, um cara que eu admiro muito, e eu estava concordando com tudo que ele estava dizendo, até ele chegar numa nota de rodapé. Ele falou sobre a igreja livre, e falou: isso não é igreja não. Eu pensei: rapaz, você não sabe o que você está falando. Então vamos ver a diferença entre igreja estatal e igreja livre. Então, na igreja estatal você tem a união de igreja e Estado, e na igreja livre você tem separação entre igreja e Estado. Isso é óbvio, né? Se você está falando sobre igreja estatal, igreja e Estado, você tem uma igreja oficial, você, como nós vamos ver, você nasce naquele país, você é automaticamente membro daquela igreja. Na igreja livre, você tem o que nós temos hoje, e foram os batistas que conquistaram isso, a separação entre a igreja e o Estado. Nem a igreja manda no Estado, nem o Estado manda na igreja. Na igreja estatal, então, cada cidadão é um membro da igreja. Como é que você, pegando a igreja católica como exemplo de uma igreja estatal, como é que você se torna católico? Bem, num país católico, e até recentemente todos os países da Europa Ocidental eram católicos, você nascia. Aí com poucos dias de vida, eles te batizavam, pronto, vá lá, você era um católico. Você não tinha escolha. Na igreja livre, a igreja é uma associação voluntária. Você diz: eu quero me tornar membro dessa igreja. Logo, é uma decisão feita como um adulto, ou como alguém que tenha a capacidade de escolher, não é escolhido por você. A igreja estatal tipicamente pratica sacramentalismo. Um sacramento é um ritual no qual Deus está agindo, Deus está dando graça, transmitindo graça. Então, por exemplo, como é que
você é salvo na Igreja Católica. Você é salvo primeiramente através do batismo, porque no batismo a Igreja Católica ensina que o batismo lava você dos seus pecados, e se a criança morrer sem ser batizada, ela morre e vai para o inferno, pelo menos no catolicismo antigo, vai para o inferno. Por quê? Porque não foi lavado do pecado original. Ela nasce em pecado e antes de poder ser lavado desse pecado, ela morre. Portanto, eles batizam bebês. Na ceia do Senhor, para a Igreja Católica, é um sacrifício onde aquele pão, aquela hoste, é transformado em corpo de Cristo, e aquele vinho em sangue de Cristo. E quando o padre ergue lá e diz: este é o meu corpo, então ele está fazendo a transformação mágica, e aquilo parece pão, mas não é mais. E eles se prostram diante de Jesus Cristo, que eles acham que eles estão comendo literalmente a carne dele. E através disso eles têm comunhão com Deus. Na Igreja Livre, nós não temos sacramentalismo, mas sacramentarianismo. Agora, se você procura isso no dicionário, o dicionário vai dizer para você que sacramentarianismo é a mesma coisa que sacramentalismo. Não é, é o oposto. No sacramentalismo, um sacramento é um ritual no qual Deus está agindo na vida de quem pratica. No sacramentarianismo, nós falamos em termos de ordenanças, o crente está respondendo a uma coisa que Deus já fez. Então, na Igreja Batista, por exemplo, nós também praticamos a ceia do Senhor. Mas como? Para lembrar de alguma coisa, como um memorial de alguma coisa que Jesus Cristo já fez por nós. Ele morreu na cruz e nós lembramos disso. Nós praticamos o batismo também para lembrar da nossa salvação e proclamar a nossa salvação em Jesus Cristo. O batismo é feito por alguém que já confiou em Jesus Cristo. É uma resposta da pessoa a alguma coisa que Deus já fez, não Deus agindo na vida da pessoa. Bem, se você vai ter sacramentos, normalmente você precisa ter uma classe especial de sacerdotes. Um sacerdote é uma pessoa dotado por um processo de ordenação, onde ele recebe, se eu posso usar um termo um pouco que deprecia um pouco o que acontece, mas ele recebe os poderes mágicos. Se eu chegasse atrás do altar de uma igreja católica, mesmo um pastor batista, e chegasse lá e erguesse a hoste e dissesse: este é o meu corpo, na teologia católica nada aconteceria. Por quê? Porque eu não sou ordenado para fazer isso. Eu não tenho os poderes mágicos para transformar aquela hoste em pão, em corpo de Cristo. Eu não tenho essa capacidade. Então, na Igreja Católica e outras igrejas estatais, você tem normalmente uma classe especial de sacerdotes que recebem os poderes para oferecer os sacrifícios e fazer os sacramentos, enquanto que na Igreja Livre não tem uma classe. O que é um pastor numa igreja batista? Nós falamos em consagração, mas na verdade a consagração ou ordenação do pastor não é nada mais, nada menos do que a igreja reconhecendo o chamado de Deus para ele exercer uma certa função dentro da igreja. Ele não é distinto dos membros da igreja, ele está debaixo das mesmas regras, ele responde para os membros da mesma forma que os membros respondem a ele. Ele não é diferente em qualidade ou até posição do que os membros. Ele só exerce a função de ensinar e pastorear o rebanho, da mesma forma que
um outro membro exerça a função de tocar instrumento na igreja, um outro membro exerça a função de visitar os necessitados e ajudar cada pessoa exercendo uma função como um corpo, o cabeça é Jesus. E nós somos apenas membros, cada um fazendo uma coisa. Logo, ele não tem uma ordenação especial. Na igreja batista, se um dia da ceia, o pastor amanhece doente e não pode ir lá celebrar a ceia, qualquer membro poderia celebrar. Na palavra de Deus parece que são homens, mas qualquer homem não precisa ser ordenado, pode ser um diácono, pode ser simplesmente um homem de respeito dentro da igreja. Não há nenhum motivo, porque tem que ser sempre o pastor para batizar as pessoas. Agora, no Novo Testamento, nosso modelo é sempre homens batizando. Mas lembra, Filipe não era pastor, ele era diácono ou evangelista, alguma coisa, mas pastor ele não era. E ele foi batizar pessoas. Então, não há uma classe especial de sacerdotes que podem ministrar isso. Na igreja católica, na igreja luterana, isso seria uma abominação, um diácono fazer a ceia, coisa assim. E numa igreja estatal sempre tem uma organização hierárquica, onde você tem alguém lá em cima que manda nas pessoas mais embaixo. O exemplo principal disso seria a igreja católica, onde você tem o Papa, que manda sobre o colégio dos cardeais, e tem arcebispos, e tem bispos, e tem sacerdotes, e é tudo uma hierarquia, cada um respondendo para o outro. Temos formas simplificadas disso nas igrejas ortodoxas, nas igrejas anglicanas, metodistas, mas mesmo assim na igreja metodista e anglicana você tem, são os bispos que mandam. E na igreja presbiteriana, que também é uma igreja estatal, vai lá em Genebra de Calvino e ensina, como um homem por nome Servetus ensinou alguma heresia, e você vai ver o que acontece. Você é assado na fogueira quando você faz isso. Então, já pulei para a próxima coisa. Opa, volta. Você tem uma classe especial de sacerdotes, e a disciplina é por perseguição, enquanto que na igreja livre, disciplina por excomunhão. E eu estava falando da organização hierárquica, e na igreja livre você tem a autonomia da igreja. Cada igreja escolhe seu próprio pastor, envia seus próprios missionários, estabelece sua própria organização e toma suas próprias decisões. Agora eu tenho uma pergunta: qual desses modelos é bíblico? Qual desses paradigmas é o paradigma bíblico? É o paradigma bíblico. A livre. Não, isso é pegadinha. Os dois são bíblicos. Onde é que nós encontramos a igreja estatal? Está vendo onde a gente encontra a igreja estatal? Não é exatamente isso que a gente tem em Israel? Se você nasce em Israel, você é o quê? Você faz parte da religião e fé israelita. Se você não tem escolha. Eles tinham sacramentos, sim, eram chamados de sacrifícios. Tinha uma classe especial de sacerdotes, sim. E só eles podiam fazer. O rei tentou entrar, oferecer um sacrifício. Não, rei, não pode fazer isso. Não, eu vou fazer. Aí ele recebeu lepra, ele não era permitido. Havia disciplina por perseguição? Sim, se você desobedecia às leis de Deus, você era apedrejado.
uma organização hierárquica nacional? Sim, tinha isso. Tinha o sumo sacerdote, vários sacerdotes e cada um, os levitas e outras coisas. Isso está claramente ordenado no Antigo Testamento. Só que nós não estamos no Antigo Testamento. Estamos no Novo Testamento. E essa é a chave, essa é a doutrina central dos batistas. Você já ouviu a expressão igreja neotestamentária? Alguém já ouviu isso? Eu quero uma igreja neotestamentária. De onde veio isso? Veio dos batistas. Deixe-me dizer uma rápida lição de história. Aqui são todos eles de uma só vez para você poder ver todos. Mas uma rápida lição de história. Houve 2 reformadores de fala alemão ao mesmo tempo. Um era na Suíça e outro era na Alemanha. Um você conhece muito bem, que era o Martinho Lutero, que separou da Igreja Católica e estabeleceu a igreja que hoje nós conhecemos como Igreja Luterana. Houve também um outro reformador por nome de Zwinglio. E Zwinglio e Lutero tinham várias coisas em comum, inclusive salvação pela fé, a Bíblia somente, todas essas coisas. Mas eles tinham uma grande discordância. Lutero, que queria fazer uma reforma gradual, disse: se não está na Bíblia, aliás, se a Bíblia não proíbe, nós podemos praticar. Eles tinham vestimenta esquisita para os sacerdotes, eles tinham um sino sabatino, eles tinham várias coisas, incenso. A Bíblia não fala dessas coisas, se pode ou não pode, mas era costume, né? Imagens nas igrejas e tal. Zwinglio tomou a outra posição, que disse que se a Bíblia não autoriza, nós não podemos praticar. A Bíblia autoriza ou por exemplo, ou por instrução explícita. Quando João Calvino, Zwinglio foi morto numa guerra, e quando João Calvino veio, ele tomou o lado de Zwinglio nessa disputa, e essa regra, e João Calvino é o pai dos presbiterianos, e essa regra se chama, os batistas chamam de a regra de prescrição, mas é o princípio regulador do culto. Se a Bíblia não autoriza, nós não podemos praticar. Você já percebeu que a igreja presbiteriana batiza bebês? Porque de todas as denominações, nós somos o mais próximo dos presbiterianos. Sabe que Martinho Lutero dizia que o batismo salvava quando você praticava o batismo com fé na promessa. Então você cria que ao ser batizado, Deus estava salvando você dos seus pecados. Mas Lutero também batizava bebês, era o costume. Aí foram perguntar: você pode batizar bebê? Ele disse: vai saber se não está crendo. Né? Foi totalmente inconsistente. João Calvino não teve nada disso. Por que João Calvino batizava bebês? Insistia, e os presbiterianos até hoje. Porque se você olhar no Novo Testamento, você não vai ver nenhum bebê sendo batizado, nunca. É sempre: você crê em Jesus Cristo? Sim, então vamos batizar você. Sempre assim no Novo Testamento. Você já viu a ordem, Mateus 28, 18 a 20? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, uma vez que são feitos discípulos, o que você faz? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois você ensina. Essa ordem é muito importante em Mateus 28, 18 a 20. Mas os presbiterianos batizam bebês e eles dizem que se você não achar isso na Bíblia, não pode praticar. Onde é que eles acham? Bem, eles são uma igreja estatal, que acham que a igreja é a continuação de Israel. E que a igreja é a nova Israel, e que nós somos o único povo de Deus exclusivo, que tomamos o lugar de Israel do Antigo Testamento, e que
Portanto, como no Antigo Testamento você tinha circuncisão de bebês, e isso era o sinal da aliança, fazia com que a pessoa se tornava parte do povo de Deus. No Novo Testamento, alguma coisa aconteceu, e uma das coisas é que mudou o sinal da aliança. Em vez de circuncisão, se pratica batismo. E como se praticava circuncisão em bebês, se pratica hoje batismo em bebês. Veja como eles defendem isso biblicamente. Os batistas, e tem alguns batistas, aliás, historicamente, a maioria dos batistas concorda com os presbiterianos em que a igreja é um novo povo de Deus que substitui Israel. Isso, o que nós estamos falando aqui não é uma posição dispensacionalista, é uma posição batista. Só que todos eles ensinavam que alguma coisa tão diferente ocorreu com a vinda de Jesus Cristo, que a ordem da igreja mudou. Eles até falam sobre a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Onde é que você vai para aprender sobre a ordem da igreja do Novo Testamento? Os batistas respondiam para o Novo Testamento. E nós, por causa da briga contra o liberalismo, nós normalmente dizemos que a primeira crença é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Deixe-me dizer que isso é uma declaração fundamentalista, mas os batistas vão um passo a mais, que o Novo Testamento é a única regra de fé e ordem. Como é que nós sabemos chegar a Jesus Cristo hoje? No Antigo Testamento não era nunca muito claro, o Antigo Testamento estava apontando sempre ao Messias, mas você não vai ver claramente, confie no Senhor Jesus Cristo e será salvo no Antigo Testamento. No Novo Testamento sim. E a ordem da igreja mudou. Mesmo se você acha que tem igreja no Antigo Testamento, que eu não creio, você vê que o Novo Testamento é diferente. E logo eles batizavam pessoas só mediante uma profissão de fé. Por quê? Porque no Novo Testamento esse é o modelo. Logo eles tinham igrejas autônomas e independentes. Por quê? Porque esse é o modelo do Novo Testamento. Você não tinha uma igreja estatal no Novo Testamento. Eles criam a separação de igreja e Estado. Por quê? Porque as igrejas nunca foram no Novo Testamento igrejas que tentavam tomar conta do governo. Isso veio anos e anos depois. Então essa é a base. Batistas começam com o fato que a ordem da igreja se encontra no Novo Testamento. Será que eles têm base bíblica para isso? Nós temos que achar uma base bíblica que ensine que a autoridade do Novo Testamento, que ensine a autoridade do Novo Testamento sobre a fé e a ordem da igreja, e que as coisas mudaram do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Agora, há várias passagens que poderíamos ir. Hoje à noite eu quero ir para Efésios capítulo 2. E se você já está lá, nós vamos ler a partir do versículo 11. Eu sei que você provavelmente já memorizou de 1 a 10. E isso nós podemos até apagar. Vou tentar ir meio rápido para a gente não ficar aqui até meia-noite, mas deixe-me ler de Efésios 2, começando com o versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, veja aqui três coisas, se eu puder abrir, três coisas sobre a igreja que nós podemos aprender aqui nessa passagem, que vão nos mostrar que o Novo Testamento é a ordem, a única, é a regra de fé e ordem da igreja. Veja, eu não estou dizendo que você pode ir para casa e arrancar o Antigo Testamento, porque no próprio Novo Testamento, 2 Coríntios 3,16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, mas não útil para a mesma coisa. O Novo Testamento estabelece a ordem do Novo Testamento, a ordem da igreja. E é isso que nós queremos mostrar aqui em Efésios 2. Primeira coisa que nós podemos ver é que na igreja Cristo nos aproximou. Ele descreve a nossa situação antiga e você precisa perceber aqui muito claramente a distinção que ele está fazendo entre Israel e os gentios. Deixa-me achar a minha Bíblia. Pronto. Versículo 11: portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios, vós, nota o vós, e ele vai falar em contraste com os israelitas, os judeus, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, e nota a situação dos gentios antes de Cristo. Podemos ver aqui 5 coisas. Sem Messias, ele diz, estáveis sem Cristo. A palavra Cristo é a palavra grega que traduz a palavra hebraica Messias e significa ungido. O Messias era o rei ungido de Deus. E para o judeu, não importava quão ruim as coisas estavam, o judeu sabia que um dia o Messias iria chegar para colocar tudo nos eixos, eliminar toda a opressão da nação Israel e estabelecer um reino para sempre. Os gentios não tinham essa esperança. Eles estavam sem cidadania. Israel era o povo escolhido de Deus. Os gentios eram nações inferiores aos judeus. Diz aqui que eles estavam estranhos às alianças da promessa. Eles não tinham alianças. E no Antigo Testamento você tem uma série de alianças que Deus estabeleceu com Israel. Por exemplo, em Gênesis 12, ele diz para Abraão: sai da sua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te dar, que eu vou te mostrar. Então eles tinham a promessa de uma terra.
E lá eu vou multiplicar a sua descendência, muitas nações vão sair de você, e você vai receber bênçãos espetaculares, e todas as nações vão ser abençoadas através de você, e quem abençoa você será abençoado, e quem te rejeitar será rejeitado. Isso era uma posição especial. Essa promessa foi desenvolvida com promessas e alianças específicas em Gênesis 15 e Gênesis 17, que envolvia uma terra específica e um filho específico. Em Gênesis 15 ele descobriu que ele ia ter um filho. Aí ele foi lá e arrumou um filho com a criada. E em Gênesis 17 Deus aparece e diz, não, esse filho não. Um filho específico, Isaac. Isaac teve 2 filhos, gêmeos, mas um nasceu primeiro, Esaú. E Deus diz, não, esse não. Jacó, o mais novo, é o filho escolhido. E você pode traçar em Gênesis essa promessa feita em Gênesis 12, dada depois a Isaac, depois passado para Jacó, e de Jacó para as 12 tribos que vão para o Egito, conforme Deus prometeu que iriam fazer em Gênesis 15, voltaram depois de 400 anos, um grande livramento, e no Monte Sinai Deus estabelece uma nova aliança com eles, uma aliança, esse daqui condicional: se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vou ser o seu Deus e vocês vão ser meu povo. Topam? Nós topamos, sim. Aí 40 dias mais tarde eles estavam traindo Deus e adorando um bezerro de ouro, e Moisés queria se descabelar e quebrou os 10 mandamentos no chão, e por pouco Deus não destrói todo aquele povo, e Moisés rogou por eles, eles foram libertos e eventualmente colocados na terra, e Deus restabelece isso. Aí passam-se uns 400 anos e Deus diz, eu vou escolher uma família, e essa família vai ser a família real, e eles vão ter um descendente que vai reinar para sempre sobre o trono de Israel. Nós sabemos agora que era uma promessa da vinda eventual do Messias, que vai reinar para sempre de Jerusalém. E depois, mais tarde, depois que o povo tinha abandonado a Deus, estava prestes a irem para o exílio, o reino do norte já tinha ido, o reino do sul estava por um fio. Em Jeremias Deus disse, olha, eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Você pode olhar lá claramente que é com a casa de Israel, o reino do norte, e a casa de Judá. Eu vou fazer uma nova aliança com vocês, onde eu vou mudar o seu coração, onde eu vou ninguém vai ter que ensinar ao seu vizinho, conheça ao Senhor, porque todo mundo vai conhecer, a nação inteira vai ser convertida a Deus. E eu vou derramar minhas bênçãos sobre vocês, vou perdoar todos os seus pecados, e eu vou colocar vocês na sua terra para sempre. Aquela antiga aliança no Monte Sinai não funcionou, porque vocês não guardaram. Então eu vou colocar minha lei no seu coração e vocês vão me servir como nação. Agora, podemos discutir se isso tem alguma aplicação não para a igreja hoje, eu não quero entrar nisso, isso é outros 500, mas uma coisa certa, em Jeremias 31 foi dada essa aliança à nação de Israel, e só à nação de Israel, e ainda não foi cumprido, porque não chegamos ao ponto onde todos os judeus conhecem o Senhor, isso ainda não aconteceu. E a coisa que nós queremos mostrar é que todas essas alianças magníficas, todas feitas com Israel, e se você era gentio, você estava sem sorte, você não tinha essas alianças. E aí ele diz, voltando para Efésios 2:12, não tinha esperança e não tinham Deus. Por quê? Porque o Deus vivo e verdadeiro era apenas conhecido em Israel. Para chegar a Deus você tinha que passar por Israel. E se você era gentio, você não tinha o verdadeiro Deus. Mas tudo mudou com a vinda de Jesus Cristo. Porque no versículo 13 ele diz, mas agora em Cristo Jesus,
Vós que antes estáveis longe, e note que agora ele vai colocar na voz passiva, vós fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós estávamos longe e nós fomos aproximados. Não que nós de repente um dia acordamos e falamos, não, eu vou me aproximar de Deus. Não, não, não. Deus nos trouxe. Como? Pelo sangue de Jesus Cristo, a morte de Cristo na cruz. Alguma coisa mudou quando Cristo veio. Agora os judeus têm acesso a Deus. Agora os judeus estão perto, estavam tão longe. Agora nós vamos ver, tem promessas e tem alianças que eles não tinham antes. Então a primeira coisa é que isso ocorreu quando a igreja, na ocasião em que a igreja foi estabelecida, na igreja ele nos aproximou. Segunda coisa que podemos ver sobre a igreja, que na igreja ele nos deu paz. Versículos 14 a 18, e aqui nós temos 3 frases. Em versículo 14, porque ele é a nossa paz. No versículo 15, ele fez a paz. E no versículo 18, se não me engano, talvez estou errando nos versículos, ele anunciou ou evangelizou a paz. Veja que Jesus é a nossa paz nos versículos 14 e 15, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeus e gentios, fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne. Que inimizade? A lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Veja, 3 ações atribuídas a Cristo que explicam porque ele é a nossa paz. Primeira coisa, ele fez uma unidade de 2 grupos. Ele pegou 2 grupos e fez um. Segundo, ele derrubou a barreira entre esses 2 grupos, a barreira entre os judeus e os gentios. Em Jerusalém, na época que Paulo estava escrevendo aqui, tinha o templo ainda estava em operação. E qualquer um podia, o templo tinha o prédio do templo, mas tinha um grande pátio lá em cima, e qualquer um podia entrar no pátio. Mas no meio do pátio, mais perto do prédio do templo em si, tinha um muro. E lá tinha um portão, e somente judeus podiam entrar. Tinha um aviso dizendo que se gentios tentassem atravessar, a pena era de morte. Lembra quando Paulo foi preso em Atos? Ele foi preso acusado de pegar gentios não circuncidados e levar eles para dentro dessa parede. Ele disse, não fiz isso, mas eles não queriam ouvir, eles queriam uma desculpa para matá-lo. Essa parede serve de ilustração da divisão que havia entre judeus e gentios. Era uma barreira, uma parede. O que é que derrubou? O que essa parede representa? Representa o que ele chama no versículo 15 de a inimizade. O que é que causou a inimizade? Ele explica que foi a lei de Deus. Talvez você nunca percebeu que os 10 mandamentos, no seu contexto, era uma aliança entre Deus e Israel. Os 10 mandamentos e todas aquelas outras leis nunca foram dados para nós gentios. Sempre foram, aliás, ele começa a dar a lei em Êxodo capítulo 20, e ele termina em Êxodo 23, e em Êxodo 24 ele lê todas aquelas leis e chama isso do livro de aliança. E eles falam, vocês aceitam fazer essas coisas? Eles disseram, pode ler lá em Êxodo 24, nós aceitamos. Então vamos fazer um sacrifício e vamos aspergir vocês com o sangue da aliança, e pronto, vocês são meu povo, eu sou seu Deus, mas vocês têm que guardar essa lei. Como é que Deus... E essa lei era dada para os judeus, não para os gentios. Como é que Cristo fez a paz? Ele aboliu a lei. Não uma parte da lei, mas toda a lei. Não só penalidade,
mas até os mandamentos. Ele diz a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Isso foi abolido na carne de Jesus. Como assim? Na morte dele. Ele cumpriu a lei, morreu e pagou. Colossenses, uma passagem paralela, capítulo 2, diz que ele pregou na cruz todas as nossas transgressões. A lei foi derrubada e essa lei representa o muro, a parede que havia entre nós, que foi derrubado e agora podemos ser feitos um. Então Jesus é a nossa paz, porque é Ele que derrubou a parede que nos separava. Jesus fez a nossa paz. Ele diz no versículo 15, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Agora, eu vou fugir um pouco de doutrina estritamente batista, embora há batistas que creem assim, e vou para uma descrição um pouco mais dispensacionalista, que você vai ver que encaixa muito bem. Mas nota que Jesus fez a paz entre judeus e gentios. Como é que ele fez a paz? Aqui diz que ele fez um novo homem. Um novo homem, um novo organismo. Esse novo homem não é gentios entrando para Israel e se tornando parte de Israel. Nem é a igreja substituindo Israel, se tornando o segundo Israel. É o estabelecimento de um organismo completamente novo, que não tinha antes. O organismo chamado igreja. Um novo homem, dos dois, fez uma coisa completamente diferente, que não é nem Israel, nem gentio. É uma terceira coisa, chamada igreja. E com isso, versículo 16, diz que ele fez reconciliação, primeiramente entre judeus e gentios, mas também entre os dois, judeus e gentios, e Deus. Eu pessoalmente creio que ele estava estabelecendo um novo povo de Deus. Eu, como dispensacionalista, creio que não há apenas um povo de Deus. Creio que há pelo menos dois, e eventualmente vai ter muito mais, e que vários povos vão estar adorando a Deus. Normalmente um povo é alguém que vem da mesma etnia, descende do mesmo ancestral. Na igreja, ele fez um povo de uma forma diferente, onde nós fomos feitos um povo com a morte de Jesus Cristo. E o resultado foi a destruição da inimizade. E com isso, nos versículos 17 e 18, Jesus veio e evangelizou a paz, ou seja, ele anunciou as boas novas da paz. Nota, vós outros gentios que estáveis longe, e paz também a nós, que judeus, que estávamos perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então nós temos, primeiramente, na igreja, ou através da igreja, ou estabelecendo a igreja, ele nos aproximou, e na igreja ele nos deu paz, quando ele derrubou a barreira entre nós e os gentios, e estabeleceu um novo homem, um novo organismo, a igreja. E depois, ele nos elevou para a mesma posição na igreja que os judeus tinham. Versículo 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então nós temos uma nacionalidade nova. Lembro que antes que nós éramos estranhos às alianças, estávamos fora de Israel, mas agora nós somos compatriotas com todos os salvos e membros da família de Deus. Não esquece
onde ele começou no versículo 12, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Não somos estranhos mais. Ele está nos fazendo um edifício novo, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então somos um edifício novo. Nota o alicerce: apóstolos e profetas. Eu pensei que o alicerce, o fundamento era Jesus Cristo. Não é isso que Paulo disse em 1 Coríntios 3? Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que eu lancei, que é Jesus Cristo. Aqui Jesus Cristo é relegado apenas à pedra angular. Como assim? Apóstolos e profetas. E esses profetas, quem são eles? Já viu aquelas igrejas que tem por aí que dizem ser igrejas apostólicas? Eles dizem ser igrejas apostólicas porque eles têm apóstolos. Mas que eu saiba, Jesus escolheu 12 e todos já morreram, né? Não tem mais apóstolo vivo hoje. Mas será que nós podemos ter uma igreja apostólica hoje? Devemos. E o que eu quero tentar mostrar rapidamente é que quando nós dizemos que nós somos uma igreja neotestamentária, é a mesma coisa que dizer que nós somos uma igreja apostólica. Não que nós temos apóstolos vivos aqui hoje, mas que nós estamos seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Olha comigo, vamos fazer um discurso rápido para capítulo 3. Mesmo pegar o bonde andando aqui. Ele diz: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, estava escrevendo na prisão, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça, o encargo especial da graça, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Deixe-me fazer uma definição aqui. Um mistério não é alguma coisa misterioso, que se você seguir as dicas e estudar muito, aí você vai descobrir. Não, um mistério na Bíblia é alguma coisa, não é alguma coisa difícil de descobrir, mas é uma coisa impossível de descobrir. A única forma de conhecer o mistério é por meio de uma revelação. Paulo está dizendo que ele foi, através de uma revelação, foi dado a ele conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. O que é o mistério? Uma coisa outrora oculta, mas agora revelada, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, quem? Apóstolos e profetas. Quando que isso foi revelado? Agora, quando ele estava escrevendo o Novo Testamento. Então esses profetas não são os profetas do Antigo Testamento, são os profetas do Novo Testamento, porque ele está falando sobre algo oculto durante séculos. Ele está dizendo que se você for procurar alguma coisa sobre esse ministério no Antigo Testamento, você não vai encontrar, porque não foi revelado no Antigo Testamento, mas agora foi. A quem? Os apóstolos e profetas. Que mistério? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, que agora existe uma igreja. Quando ele diz que a igreja é erguida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
Ele está falando sobre os apóstolos que foram organizados, ordenados por Jesus, e os apóstolos daquela época. Mas eles não estão aqui mais. Mais tarde, em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele diz: ele mesmo considerou uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora, pastores e mestres ou professores nós temos nas igrejas, evangelistas também. Mas nós não temos apóstolos e profetas hoje. Temos onde? No Novo Testamento. Está vendo que os apóstolos e profetas morreram, mas eles nos deixaram um documento que nos ensina como é que a igreja deve funcionar. No Antigo Testamento era oculto. Ele diz que era um mistério que ninguém conhecia, mas Deus agora me revelou esse mistério. A mim, aos demais apóstolos e aos profetas. E eles nos deixaram registro no Novo Testamento. É por isso que eu sou batista. Porque nós cremos que toda a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia é útil, que nós precisamos estudá-la de Gênesis a Apocalipse, mas que o Novo Testamento nos ensina como a igreja deve funcionar. Nós estamos falando sobre a ordem. Algumas coisas muito semelhantes ao Antigo Testamento, mas há algumas coisas diferentes. E para saber, nós temos que ir para as pessoas que receberam a revelação. Bem, voltando para Efésios capítulo 2, nós temos o alicerce, os apóstolos e profetas de Jesus Cristo, é a pedra angular, tudo construído em torno dele. E nos versículos 21 e 22 ele fala sobre a construção, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, do qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Deus no Espírito. Em termos de arquitetura, representa o todo do processo elaborado mediante o qual as pedras são encaixadas à preparação das superfícies, incluindo o corte, desbaste e teste, a preparação das cavilhas e os seus encaixes, e finalmente o encaixe das cavilhas com chumbo derretido. Era um processo para erguer um templo. E vai se encaixando em Cristo, e vai se aumentando cada vez mais, até um dia ser um templo glorioso, um templo santo no Senhor, versículo 21, para a habitação de Deus no Espírito. Vós, coletivamente, sois o santuário do Espírito Santo. Não é isso que ele diz em 1 Coríntios 6? Vós sois o santuário do Espírito Santo. Por que eu sou batista? Porque o próprio Novo Testamento me ensina que o Novo Testamento é onde eu vou encontrar instrução sobre como a igreja funciona. Se eu quero saber como Israel funciona, vou para o Antigo Testamento. Há coisas em comum, sim. Todos nós vivemos pela fé. A salvação sempre foi pela graça por meio da fé. Mas a organização da igreja é diferente. Nós não temos sacerdotes, nós temos pastores e diáconos. Nós não temos sacramentos, nós temos ordenanças. Nós não temos igrejas estatais, nós temos igrejas autônomas, que não são independentes uma das outras, cooperam, trabalham juntos, mas eles escolhem seus próprios pastores, enviam seus próprios missionários e pagam suas próprias despesas. Eles não têm uma hierarquia mandando sobre eles. E todos nós temos acesso, pelo mesmo Salvador, a Deus Pai. E isso tudo baseado no fato de que os apóstolos e profetas do Novo Testamento são o alicerce sobre qual essa nova entidade chamada igreja é construída. Obrigado, Senhor,
pela tua palavra. Ajude-nos a digerir tudo que aprendemos rapidamente hoje à noite. Em nome de Cristo oramos. Amém.